Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus instrui as multidões e os seus discípulos a respeito da controvérsia que ele teve com os doutores da lei e com os fariseus. Explico. Jesus teve uma polêmica, uma discussão com os chefes dos judeus. E Santo Tomás de Aquino diz assim: não adianta nada uma polêmica se depois não tiver uma instrução. Então, Jesus fez uma polêmica lá, mostrando que eles estão errados, mostrando o erro deles. Agora ele se volta para os seus discípulos e para o povo, para instruir e dizer: vejam só por que é que eles estão errados, vejam só por que é que eu peguei no pé deles, vejam só por que é que eu condenei, para vocês crescerem, para vocês se instruírem, etc, etc. E Santo Tomás de Aquino, explicando essa passagem, diz assim: e Jesus se dirige aos discípulos e às multidões porque os fariseus eram incorrigíveis. Como assim incorrigíveis? Ou seja, Jesus enxerga, Jesus vê nos doutores da lei, nos fariseus, pessoas difíceis de corrigir, se não impossível de corrigir. E Santo Tomás explica por quê. Por causa da vaidade. Uma pessoa vaidosa, que está sempre preocupada com o que estão pensando de mim, e não o que é que eu sou de verdade. Está sempre preocupada na aparência e não em agradar a Deus, agradar aos homens. Essa pessoa é incorrigível. O primeiro passo, o passo necessário, se você quer mudar de vida, é você, em primeiríssimo lugar, ser humilde. Vamos tentar explicar isso. Aqui eu disse tudo que eu tinha para dizer, mas está muito abstrato, muito teórico. Vamos colocar carne nisso, vamos colocar na prática. Primeiro, Jesus descreve a vaidade dos fariseus e dos doutores da lei. Aqui no Evangelho está muito claro. Eles se vestem com a roupa da santidade, largas faixas, com trechos das Escrituras, roupas com franjas, etc. Estas roupas eram roupas de santidade. Foram roupas que foram instituídas por Deus no Antigo Testamento. Foi Deus que mandou fazer essas roupas. E o problema aqui não é eles usarem essas roupas. O problema aqui é que eles se preocupam com a embalagem, mas o produto dentro está podre. Eles têm um ensino exterior correto, mas eles não fazem, eles não vivem aquilo. E por que é assim? Por que é que uma pessoa termina tão tristemente nessa atitude, vamos dar um nome? Hipócrita. O que é hipocrisia? Hipocrisia, hipocrités em grego, quer dizer personagem. É uma máscara. Ou seja, você é uma farsa, uma simulação.
você aparece exteriormente como sendo uma pessoa, na verdade você é outra por dentro. Como que uma pessoa termina assim? Uma pessoa termina assim, nos recorda Santo Tomás de Aquino, quando ela não tem humildade. Vejam, qualquer um de nós que estivesse aqui no meu lugar, no púlpito, na pregação, qualquer um de nós, se não fosse a Virgem Maria, os grandes santos de Jesus Cristo, qualquer um de nós, pobres pecadores, ao pregar o Evangelho, sente um friozinho na barriga, porque diz assim: poxa vida, eu estou ensinando isso para eles, mas eu não vivo tudo isso. Estamos de acordo? Então, o que Jesus está condenando não é simplesmente uma certa incoerência entre a pregação e a vida, porque uma certa incoerência entre a pregação e a vida vai existir enquanto a pessoa ainda não for santa. Então quer dizer o seguinte: se para falar, para pregar o Evangelho, a sua vida precisaria ser completa e totalmente coerente com aquilo que você está pregando, nós deveríamos fechar todos os canais de evangelização, porque está faltando santo que pregue. Os pregadores não vivem tudo o que eles ensinam. Mas não é esse o problema. O problema está na vaidade de você não estar preocupado com isso. Você está preocupado com a aparência, você está preocupado com o marketing, você está preocupado com o que estão pensando de mim, você está preocupado em agradar os homens e não em agradar a Deus. Uma coisa é você subir ao púlpito, pregar e dizer assim: eu, miseravelmente, não vivo isso que eu vou pregar, mas eu preciso ouvir essa pregação, porque eu preciso mudar de vida. E humildemente, o pregador, o bom pregador, sabe que o ouvido mais próximo da boca dele é o dele, que ele precisa ouvir aquilo e mudar de vida. E ele precisa se preocupar em agradar a Deus. Se você humildemente está preocupado em agradar a Deus e mudar de vida, você não é um hipócrita, você não é um vaidoso. Se você vaidosamente está preocupado em agradar os homens, não mudando de vida, mas gastando tempo com a embalagem para ver se o pessoal se convence que você é um grande santo, então o Evangelho está condenando você hoje. Vejam a diferença é imensa. Mas um exemplo mais claro. Vejam só. Uma coisa é eu dizer, sei lá, imaginemos um defeito comum à maior parte de nós, o defeito da impaciência. Ok? A impaciência. As pessoas só adquirem uma grande paciência virtuosa, não por temperamento. Tem gente que por temperamento é lerdo mesmo, não é paciência não, é lerdeza. Mas as pessoas só adquirem a virtude da paciência através de um longo trabalho espiritual de transformação, de mansidão, de se deixar moldar por Deus. Muito bem. Esse é um defeito contra o qual
nós todos temos que trabalhar a impaciência. Agora, eu vou pregar sobre a paciência e a impaciência. Pergunto, eu, pregador, sou um exemplo maravilhoso de paciência infusa, de pessoa que não se altera, que diante de dificuldades reage com aquela paciência milagrosa. Eu conheço pessoas assim, eu conheço santos assim. Existem pessoas santas desse jeito. Existem pessoas que você diz, dá uma notícia tremenda para ela, a pessoa reage sofrida, mas com paciência. Esse é o coração manso e humilde como o de Jesus. Mas vamos ser bem sinceros, meu coração não é manso assim. Eu posso até segurar o cavalinho, mas que ele sapateia, sapateia. Acontece uma má notícia, uma coisa errada, deu tudo errado. Puxa a rédea do cavalo, segura, peão, e o cavalo começa a sapatear. Você não está fazendo nada, você está calado, quieto, mas dentro, isso chama-se um esforço de paciência, virtude da paciência. Você não está reagindo, você está agindo com virtude, você está segurando. Mas não é ainda a mansidão dos santos. Você ainda reage de forma desordenada. Por que é que você está segurando a sua impaciência? Aqui é que vem a coisa, e é aqui que eu quero que você note. Eu estou segurando a paciência porque eu quero agradar os homens. Eu não quero, sei lá, que o meu superior note que eu estou impaciente e eu fico fazendo uma cara simpática para ele. Por dentro eu estou mandando ele para o inferno, mas por fora eu estou dizendo, pois não, mas com muita alegria. Eu vou, eu faço, eu obedeço. Ah, que beleza! Veja, se eu estou fazendo isso, onde é que está a ênfase? Eu estou querendo agradar os homens, você entendeu? Estou fazendo um teatro por fora, mas por dentro estou pecando, porque estou mandando a pessoa para o inferno. Mas tem uma outra possibilidade. Vamos supor que o seu superior venha pedir de você uma coisa difícil, complicada, exigente, trabalhosa. Ele pede aquele negócio, você nem concorda, aquilo é meio injusto, e você imediatamente vem aquela raiva, aquela coisa, mas você olha para Jesus crucificado e diz, oh meu Senhor manso e humilde, eu não dou conta de carregar essa cruz, ajudai-me a ter um coração como o vosso, por honra de vossa santa cruz e de vossa obediência, ajudai-me, Senhor, a segurar esse cavalo disparado que está dentro de mim com vontade de sair dando coice. Vejam a tremenda diferença, é um abismo. E o abismo está no coração. Exteriormente, fisicamente, cerebralmente, a coisa foi quase que a mesma. Eu recebi uma notícia
que me desorganizou, me deixou com raiva, me deixou furioso. Eu não deixei transparecer esta comoção interior. Eu reagi com cortesia, com docilidade, com amor, embora dentro eu estivesse sapateando. Mas a pergunta é: por que eu fiz isso? Para agradar a Deus ou para agradar os homens? Se foi para agradar os homens, você é um hipócrita. Se foi para agradar a Deus, você é alguém que está buscando a santidade. Ainda não alcançou perfeitamente, mas está buscando a santidade. Viu a diferença? Jesus diz aqui no Evangelho que nós não podemos ser como os fariseus e como os doutores da lei. E Santo Tomás, comentando, esclarece: por quê? Porque esses pobres, miseráveis doutores da lei e fariseus são incorrigíveis. Essa é a palavra que Santo Tomás usa. São incorrigíveis. 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 E por quê? Diz Santo Tomás: por causa da vaidade, ou seja, uma pessoa que não está preocupada em agradar a Deus, mas está o tempo todo preocupada em agradar os homens, é incorrigível. Sabe por quê? Porque se ele está preocupado em agradar os homens só veem aparência exterior. Então ele muda a embalagem para agradar os homens, mas não muda o coração e, portanto, não se corrige. Mas se você está preocupado em agradar a Deus, embora a embalagem às vezes seja feia, o seu coração honestamente está dizendo: oh meu Deus, tem piedade de mim, eu quero mudar. E este é o princípio da correção, do corrigir, do ser diferente. Então não é que nosso Senhor não quer que nós usemos vestes na missa, por exemplo. Você pode pegar esse evangelho aqui e dizer assim: olha só os padres católicos hipócritas, eles usam largas filactérias de santidade. Olha os padres hipócritas que se sentam na cátedra para ensinar. Olha os padres hipócritas que são chamados de mestre, que são chamados de pai, que são chamados de guia, de pastores. Está vendo como Jesus é contra a Igreja Católica? Não, gente, nada disso. O que Jesus está ensinando é uma coisa muito mais profunda. Se o problema estivesse na roupa, a gente trocava de roupa. O problema é que eu posso, ao invés de usar uma bela casula e alva bonita, roupas, paramentos bonitos, eu podia estar aqui todo esfarrapado com a roupa remendada e ser hipócrita, vaidoso, fútil, falso e miserável do mesmo jeito. Se a correção de nossa alma fosse tão simples quanto mudar uma roupa, o mundo estava salvo. Mas, como diz um ditado antigo, vulpis pilum mutat sed non mores. A raposa muda de pelo, mas não muda os seus costumes, não muda as suas manias, não muda os seus vícios, não muda os seus pecados. Mudar de pelo é fácil, difícil é mudar o coração. Usando a expressão cuiabana, fazer caras e bocas é fácil.
Você fica fazendo caras e bocas. Mas você não muda o coração. Aqui está a tragédia da hipocrisia. Jesus resume tudo isso numa frase que está no Evangelho de São João. Como podeis dar glória a Deus, vós que estáis preocupados em dar glória uns aos outros? Se você está preocupado em agradar os homens, você é incorrigível. Se você quer agradar a Deus, então começamos o nosso caminho de conversão. Vamos agradar a Deus, o único que vê nosso coração. Vamos agradar a Deus, o único que enxerga a nossa alma. Não vamos começar a nossa mudança pela embalagem. Comecemos de dentro para fora. Às vezes, o exterior vai ser a última coisa que muda. E geralmente é assim. Quando a gente assume no fundo de nossa alma, na profundidade de nossa alma, uma mudança, uma transformação, uma vontade de ser diferente. Agradar a Deus. Deus me vê. Deus vê minhas intenções. Deus não se comove com teatros. Não adianta eu vir celebrar missa e fazer teatro para Deus. Deus me vê. Deus sabe o que eu quero. A atitude exterior não é o critério. O critério é a intenção interior. Estou querendo agradar a Deus ou estou querendo agradar os homens?